tom está solene, né? O tema é sério, tá todo mundo falando assim num tom solene hoje. É, verdade. Quero ver se vai dar merda. Baile funk é a maior zoação, mulherada tá toda maluca, lança nova sensação, amassando a latinha com a bunda. Baile funk é a maior zoação, mulherada tá toda maluca, lança nova sensação, amassando a latinha com a bunda. Bem-vindos, seus nerds imundos e fedorentos, ao podcast Melhores do Mundo, o podcast mais sério da internet. Hoje o clima está muito pesado, hoje o clima está muito sério, porque o assunto é muito sério e, pra variar, a casa vazia. Aqui comigo o Change, nós temos o Nerd Reverso, que tô aqui só pra completar a mesa, que é um preconceituoso. Nós temos o Hell. E nós temos o Falecido Ultra. Boa noite. Boa noite. Tudo bom com o senhor, Falecido? Tudo bem. Como manda a vida, agora empregado? Tá boa. Assim, a partir da próxima semana eu vou ter que agendar podcasts com vocês, porque eu não vou poder participar. Virou senhor de importante todos. Agora, né? É que eu vou, a minha única noite de folga vão ser as noites de segunda e terça na semana. E eu tenho que tirar, eu não posso tirar todas as minhas segundas pra ficar com vocês quando eu tenho mulher e filho, né? Tá bom, então se você prefere sua mulher e filho, então vai embora. Você tem preconceito com pessoas que preferem suas mulheres e seus filhos, é isso? Eu não. Você tem preconceito com pessoas que têm preconceito que preferem suas mulheres e seus filhos? Eu não. Então, pronto. Então nem eu. Então estamos tudo bem, eu não preciso processar você. Descendo. Vai, mulher! Hoje no podcast de hoje, um assunto muito sério, que a gente vai falar um pouquinho sobre o racismo e preconceito nas histórias em quadrinhos. A gente já começou racista porque a gente não chamou o Poderoso Porco, né? A gente tá excluindo ele. Mas porque ele é negro ou porque ele é policial? Ou porque ele é mineiro? Porque ele é mineiro. Ele é noob. Brincadeira, o Poderoso Porco não pôde participar, ele era o que mais faria sentido aqui, mas como o próprio falecido Ultra falou, nós somos todos inteligentes e conseguiremos levar um podcast sobre racismo, mesmo com 4 brancos azedos. Desce aí, mulher! Desce a maçalatinha com a bunda, desce a maçalatinha com a bunda, desce a maçalatinha com a bunda. Que mudar! Descendo. Ô, Hel, você quer lembrar um pouquinho da notícia que motivou esse podcast? Da notícia lá daquela piranha que foi colorida claro. de cor Aquela errada? piranha que foi colorida errada já começa sendo preconceituoso. Com quem? Com as piranhas? Desculpa, Então, mas... só porque a personagem era latina, tu já chamou de piranha, olha só. Eu não. Explica aí, Hel. Ela é latina, aquela personagem? Não é latina? Acho que não. Não, ela é negra. Ela É preconceituoso também, tá vendo? Nem sabe. Tudo que é não branco é igual, ó. Olha lá, a gente tá colocando tudo no mesmo saco, mas vai lá, Hel, explica aí. Então, a DC fez um teaser, né, sobre uma saga do Flash, onde tava reunido, assim, todos os caras da Flash Family. Né? Da Flash Family. Cara, são 7 personagens com o mesmo poder, cara. Isso caiu na mão de um colorista que deve ter colorido isso às pressas, né, pra mandar pra impressão. E aí tinha uma personagem lá que eu acho que o cara confundiu, né, e pintou ela com um padrão de cores que não era o certo, né. A personagem ele pintou até o uniforme, né, dela, de cor diferente. Sim, ele pintou ela com as cores da Jessie Kick. A Jessie Kick estava na imagem, né, só que da parte da frente, né, da imagem, e ele pintou a personagem branca, loura, com um uniforme vermelho e amarelo, quando na verdade ela é uma personagem negra, de cabelo preto, e usa um uniforme azul. Ele deve ter achado que era uma sidekick da Jessie Kick. Nossa, quem seria a sidekick da Jessie Kick? Cara, é como tipo ser a sidekick do Robin, né? Jessie Sidekick. Cláudia, senta lá. Ai, meu Deus. Depois o Nerd Reverso faz piada ruim, impressionante. Mas enfim, Hel, aí começou toda uma polêmica, né? Não só o fato tipo, foi um engano do colorista, lógico, mas pelo fato do que esse pequeno engano, na verdade, pode significar, talvez até inconscientemente, né, de que nas HQs o padrão, né, o padrão a ser seguido é o branco, né, quer dizer... Você lembra quando a filha do Luke Cage com a Jéssica fulana lá nasceu? Errado, né? E o cara coloriu o branco. Jéssica Jones, Aí o colorista mesmo que falou, né? Ele falou, gente, desculpa. Tem os olhos verdes, eu acho, né? Ele falou, gente, tudo bem, assim, mas quando eu não sei a cor, o Defoe é branco, assim, aquele que ele falou. Aí até tanto que surgiu até um boato de que tinha uma defasagem, né, aqui do Brasil, na época. Que ela traiu o cara. Ela traiu o Luke Cage. Olha o preconceito duplo, né? Aí, A senhora é uma vagabunda, uma piranha, uma safada. Rolou isso, né? Até o editor lá... isso foi antes. O Tom Brevoort, uma vez, dessas discussões com leitores, o cara perguntou por que
que todo personagem negro, né, que entrava nos Vingadores acabava não ficando, né, nos Vingadores, né? E por que tinham tão poucos, né, personagens negros, né, fazendo parte de supergrupos americanos? Aí o Tom Brevoort falou que simplesmente porque 99% dos heróis são brancos, né, e isso se reflete na HQ. Aí ele deu um H, assim, meio justificando que é uma questão comercial, né, dando a entender, assim, que personagens brancos, né, venderiam mais, ou seriam melhor aceitos pelos leitores do que personagens étnicos, né, no caso, né. E aí isso gerou um bafafá tremendo, depois ele acabou se desculpando, dizendo que ele foi mal interpretado e blá 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 blá, né. Uma vira e mexe, toda vez que se cita uma discussão racial na internet, alguém solta essa pérola dele, né. Vocês acham que há um certo racismo no mundo dos super-heróis, assim, nos quadrinhos? Porque, assim, eu tava procurando aqui alguma coisa sobre super-heróis negros, aí veio uma lista, né? O top 10 personagens de super-heróis negros. Aí os caras não tinham personagens pra colocar, tanto que botaram o Super-Homem negão da Final Crisis, assim, que ele aparece, sabe? Em um quadrinho. Aí ele entrou no top, porque não tem mais super-herói pra falar, entendeu? Realmente, a quantidade é muito pequena. Qual é o mais importante? Super-herói negro? Tempestade, né? Tempestade? Acho que deve ser, né? Na Marvel, apesar de que ela não exatamente, a Tempestade não tem o padrão físico negro, né? Se você pegar no Photoshop e pintar a pele dela de branco e o cabelo de louro, vai dar, tipo, os traços dela são brancos, né? Foi o que eu falei com relação ao desenho, né? Mas o traço de quase todos os personagens de quadrinhos são iguais, né, cara? Você não vê um negão com o nariz grande no desenhado. Os caras não desenham o nariz do Luke Cage. Do Luke Cage estão desenhando, assim. Desenho, assim. O Luke Cage... é raro. Não é raro, não. O lance mesmo é da Tempestade. Mas por exemplo, o John Stewart sempre foi desenhado, a Capitã Marvel, essas coisas. Pelo menos os cabelos, né, tinham essa característica. Eu até falo isso com relação ao desenho do Flash lá. Se você reparar o desenho das personagens, deixa eu mandar aqui no chat pra você um comparativo. Aqui, eu vou discordar de vocês, cara. Olha esse Luke Cage que eu mandei pra vocês. Tipo, clarei um pouquinho no Photoshop, o cara é branco, bicho. Deixa eu ver aqui. Ele não nariz normal, cara. Mais ou menos, vai. Esse desenho do Lenny Yu, mas o Luke Cage sempre foi o que mais teve estereótipo negro, sempre foi desenhado desde o início. Mas os traços, cara. Mas você tá pegando um desenho mas lá no olhar, anos 70 mesmo, da toda do camisão amarela era negão, sim. Aqui, ó, olha aqui, cara. Luke Cage original, com a camisa amarela, não sei o que, porra. É o visual mais foda. Esse é foda, cara. É completamente estereotipado, né, cara? Tipo, ele se vestia como um cafetão dos anos 70, né? Uma coisa de... Esse desenho aqui, além dele ser uma merda, porque é o falecido Michael Turner, que deveria ter sido atendente do Starbucks. Mas olha essa foto, cara. Se você tira a cor da Tempestade e coloca ela branca, ela vai se passar por uma mulher branca, né? Eu lembro até que nas histórias do Claremont, antigamente, tem um diálogo entre a Tempestade e a Kitty Pryde, quando a Kitty Pryde acabou de entrar no X-Men, que a Kitty Pryde perguntava mas na sua aldeia, lá na África, todos são igual a você, com cabelo branco e olhos azuis? Aí ela fala que sim. Porra! Tá, né? Tá bom, né? Vocês viram o comparativo aí das duas personagens que eu mandei? Vimos. Então, cara, sinceramente, tem alguma coisa de negro nesse desenho? Não tem nada, cara. Nada, absolutamente nada. Você pode pintar ela de verde, cabelo azul, que vai dar na mesma. Mas assim, você pensa bem, qual é o artista negro que tem? Morreu outro dia. Só tinha ele, cara. Pega o roteirista negro. Só tinha um, que era aquele Howard McDuffie, que ele fez... Howard McDuffie? É Dwayne McDuffie. Dwayne McDuffie. Não, o outro, desculpa, esqueci. É um que tava escrevendo Pantera Negra. Qual era esse cara? É o Reginald Hudlin. Reginald Hudlin. Isso. Ele era o único cara negro que escrevia, entendeu? Aí tanto que ele até, tipo, ele tentou fazer do gibi do Pantera Negra um gibi negro, assim, ele só colocava personagens negros ali.
Aí tanto que cada edição, ele fez o Pantera Negra se casar com a Tempestade, ele fez o Pantera Negra ser a inspiração do Luke Cage em um dos gibis, não sei se vocês se lembram isso, assim. Só tinha ele, o mundo é um gibi feito de por branco, assim. O cara vai escrever sobre racismo, assim, não vai sair legal. Acho que a última coisa que eu li sobre racismo que nos gibis, assim, se lembra quando entrou aquele Rage nos Vingadores? Você se lembra desse arco, Hel? Sim, lembro. Que até, tipo, ele começou até bem legal, que ele vinha, o Rage falava que na época os Vingadores moravam numa mansão, você lembra? No bairro nobre de Nova York. Ele questionava algumas coisas, né, se eles quisessem ajudar mesmo, né, eles não estariam... Eles estariam lá lutando contra os traficantes, os bairros pobres e tal. Mas assim, também o Rage se transformou um Zé Ninguém, assim, né? Ninguém mais se lembra do Rage. Até ele chegou até a fazer um sucessinho, depois ele foi renegado, ele foi expulso dos Vingadores, né? Porque aí, olha o preconceito, cara. Ele foi expulso dos Vingadores porque roubou uma nave dos Vingadores. Não, tipo, foi porque descobriram que na verdade ele não era adulto, ele era um cara que tinha 16 anos. Ele era uma criança, Ah, tá. Porque eu me lembro que que eles descobriram isso, que ele tinha roubado também uma nave. I said, Georgia, Alabama's got me Georgia, Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Vocês acham o mundo dos quadrinhos muito preconceituoso? Se a gente for o mundo dos quadrinhos, se a gente for voltar pra origem, né, dos universos DC e Marvel, eram editoras de brancos, são editoras de brancos. Tem o principal, assim, o que fundamentou tudo isso, que é o Super-Homem. Ele se a gente for pegar, eu não sou um estudioso do caso, com certeza o Hel e o Nerd Reverso têm um conhecimento melhor sobre o assunto do que eu, mas vai pegar aquela coisa toda de ariano, de branco superior, etc e tal, só que ao mesmo tempo é um personagem criado por dois judeus, né? Que, bem ou mal, provavelmente trabalhavam submetidos a ordens de um capitalista lá, dono do negócio, e como todo bom americano, um bom fascistinha com discurso de liberal. Olha o discurso comunistinha de faculdade aflorando aí, hein? E preconceituoso. E se você for pegar, tipo, quem são os personagens negros? Pelo menos vamos pela DC, né? Tipo, o Lanterna Verde, né? O terceiro Lanterna Verde. Cara, é o terceiro reserva, cara. Terceiro reserva. Não, e detalhe, ele só começou a fazer sucesso dos quadrinhos por causa do sistema de cotas do desenho da TV, né? Exatamente. Antes ele era um zero à esquerda responsável pela destruição de um planeta. Ele era o preto que fez cagada na tropa. Tem o Black Light, né? Como é que é o nome dele? O Raio Negro. Raio Negro. Isso. O Raio Negro. O Raio Negro, aliás, também tinha uma história que ele tinha parado de usar os poderes dele porque acidentalmente ele matou uma mulher durante uma missão. Aí ele só retorna ao grupo uma hora que ele tá junto com o Batman, convence ele a retornar, mas também ele tava no ostracismo nesse período, também por ter feito uma cagada, por ter matado uma inocente usando o poder dele. Aí você tem o Aço, tipo, é o quarto reserva do Super-Homem. É o fã do Superman, né, que usa. É o fã do Superman que usa uma armadura, que atira prego. Tipo, ele ainda é um operário, né, tipo, ele tem uma marreta e atira prego, sabe? Depois é que ele transforma ele num cientista. Ele não era um cientista, né? Ele era, mas ele era um cientista que tava puto porque trabalhava pra uma empresa escrota, que fazia escrotice, ele não queria e tinha ido trabalhar como operário. Assim. Ele é um cientista com o corpo do Shaquille O'Neal. Imagina, o Shaquille O'Neal, né? Quantos cientistas de 2,20 metros e 180 quilos você conhece? Tipo aquele filme do James Bond que a Denise Richards é cientista. Cientista, Denise Richards, outra dessa mulher gostosa, assim, que é uma cientista lá, espacial, de foguete, mas toda cientista mulher é gostosa no cinema, né? Preconceito seu de achar que não é, viu, Nerd Reverso? Tá, desculpa. Só fazer uma observação. Dei o Super Choque. Não podemos esquecer do Super Choque. Mas também o Super Choque é desenho animado, pô. A gente tá falando de quadrinho. Do quadrinho. Não, mas eles estão tentando dar relevância pra ele nos quadrinhos. O cara apareceu tem um ano, cara. Não tem nem como falar. Não, cara, ele tá desde os anos 90, cara.
Ele era daquele universo Milestone, que Sim. pertence ao Warner. Que teve grandes sagas, venderam milhões de quadrinhos, Mas o que é... dizendo que eu tô dizendo, talvez seja parte do preconceito esteja aí, tipo, o cara nunca, não é um personagem por ser ruim, mas a editora nunca cagou, sempre cagou pra ele, agora resolveu dar uma importância porque ele apareceu tinha um desenho animado. Mas por exemplo, eu vou falar uma coisa pra você. Uma coisa engraçada desse caso do Super Choque, dessa coisa desse universo Milestone, né, que teve até aquele encontro com a DC. Se vocês lembram, nessa primeira encarnação desse universo, a proposta, né, era fazer uma coisa mais pé no chão, né, tipo, tinha aquela cidade fictícia de Dakota, né, que não é nenhuma Dakota existente de verdade, não é os estados da Dakota do Sul, Dakota do Norte que eles têm lá, mas aí, enfim, tinha aquela coisa dos personagens, sei lá, terem um linguajar mais real, reações mais reais. Então, assim, o Super Choque era um moleque desses, assim, de cidade grande, sabe, desbocado, fala merda, fala palavrão, sabe, pensa em comer mulherzinha e tal, sei o quê. Quando levaram essa porra pra televisão, e aí só levaram pra, né, já tinha aquela coisa de ser da Warner e tal, então era uma coisa meio de tentar ser um modelo pras crianças negras. Então, assim, o personagem virou muito politicamente correto, né? Ele foi transformado no que os brancos, o preconceituoso gostava de dizer até o século passado, e tem gente que ainda diz hoje em dia, né, que é o preto de alma branca. Eles transformaram ele num preto de alma branca, assim, ele virou todo um padrãozinho. Um mini super-homem, pois é. Isso. Não tinha diferença, assim, quando eu era moleque, assim, quando eu tinha uns 18 anos, 17 anos, eu fui trabalhar numa ONG que era só de negros, né? Era o único branco que tinha lá. Era até o Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela. E foi na época que o Will Smith começou a passar no Brasil, aqui, né? Maluco no Pedaço. Eu acho que eles odiavam, né? Não, eles adoravam, assim, porque, cara, era a primeira vez na TV brasileira, assim, que tinha um seriado só de negro. Porque, por exemplo, lá fora, isso era um costume muito normal. Tinha o Cosby Show, tinha aquele anãozinho, qual era daquele? Mas os caras do Consciência Negra gostavam daquela visão estereotipada toda do cara, mas sabe por que não era ruim, real? Porque a família dele era uma família de classe alta, classe altíssima, eles eram negros, era um juiz, era um juiz de direito negro, era uma família de milionários de Bel Air negros. Sim, você não vê na novela das 8 de um país negro como o Brasil. Que você não vê nem lá nos Estados Unidos, né? Que é raro você ver lá, mas lá tem programação especializada pra negro, que é coisa que não tem no Brasil. Pois o próprio canal de TV que tá fazendo desenho animado do Pantera Negra é um canal especializado em programação pra negros. E o próprio, por exemplo, quando tá falando assim, lá fora isso sempre foi muito assim, é uma tradição, assim, tipo, o Cosby Show, ele durou anos e anos. Tem desse daí do Coleman, não sei o que, era muito comum aqui, isso nunca passou aqui. A gente sempre trazia muitos seriados enlatados, mas nunca um desses, assim. E o seriado do Smith foi o primeiro. E ele tinha episódios muito bons que tratavam sobre racismo, assim. Até que tinha um episódio que o Will Smith e o Carlton, eles iam fazer uma viagem de carro, né? Sim, eu lembro disso. Pô, esse episódio é foda, cara. Foi quando o Will Smith tá falando, até ele tá discutindo com o Carlton, né? Que o Carlton fala que não tem racismo, que isso não existe mais. E o Smith fala que tem. Aí eles estão parados, né? Por um policial. Aí o Will Smith fala, cara, o policial sempre vai prender o negro. Então fica de cabeça baixa, não olha, não sei o que. Não vou fazer isso, não sei o que. Aí ele acaba sendo preso, né? Assim, então tinha umas histórias muito boas. O pessoal de lá do Instituto de Cultura e Consciência Negra, eles adoravam o Will Smith, porque era a primeira coisa aqui na TV brasileira que era uma coisa só de negro. Pode ser, era um pouquinho estereotipado, o lance dele ser o rap, o negão, assim, mas tinha essa contradição dele entrar o Will Smith estereotipado daquela família que era completamente atípica, que era a família de rico, né? Do tio Phil, essas coisas. E que muitas vezes você via na série o próprio Phil, o tio Phil, tentando se comportar com um padrão branco de comportamento. Não, eu sou rico, eu tenho que me comportar de tal forma. E ele tinha vergonha do comportamento do sobrinho, que vinha de uma classe mais pobre e que tinha um comportamento que, teoricamente, padrão da cultura negra americana. Se eu não me engano, o primeiro episódio é ele falando isso, assim. Ele falou, cara, vocês vivem como brancos, assim, né? Eles têm um mordomo negro. Não, eles têm orgulho de serem vizinhos da família Reagan, né? É verdade, assim. Que era a época do Bill Clinton
no governo, né? Eles eram vizinhos dos Reagan em Beverly Hills, né? Isso, e tinha até o Carlton, né? O Carlton é o negro mais branco do mundo, assim, que ele, que ele andava de gravatinha, fã do Tom Jones e tudo. Aí chegava o Will Smith com o jazz, né? Com o DJ dele fazendo rap. Então, cara, era muito bacana, assim. Então, eles adoravam, assim, né? Inclusive, eles defendiam que era muito importante pra TV brasileira, principalmente pra TV aberta, ter essa inclusão do negro na TV, porque não tinha, né? E bem ou mal, o Fresh Prince of Bel-Air trouxe outras séries do gênero pra cá. Sim, o Everybody Hates Chris, todo mundo odeia Chris, passa na Record direto. Crianças, né? O Eu, a Patroa das Crianças. Não, cara, tem uma dessas juvenis, tipo... É do Coleman, né? É do anãozinho. Não, tem uma nova, que é Os Sonhos de Heaven, alguma coisa assim. Ah, é uma... Sei qual é. É uma menina que é estilista, que é uma protagonista negra. Então, assim, mas eu acredito até que tem isso, sim. Não só esse lado das boas intenções, mas eu acredito que o Will Smith tenha trazido uma boa audiência pro SBT, porque o SBT... 20 anos, né? entrou no embalo de botar uma série negra atrás da outra, né? Pera aí, galera. Numa boa. O Fresh Prince é uma coisa completamente estereotipada do universo. Quer dizer, você tem o Will Smith agindo assim como o estereótipo do negro do gueto, né? E você tem os outros negros não agindo como negros, teoricamente. Você tem eles assim como se fosse o estereótipo da família perfeita. É uma caricatura, sim, real. Cara, então é isso que eu tô falando. Tem que ser exagerado. Toda caricatura tem que ser exagerada. Por exemplo, acho que tem um cara que... Deixa eu falar, caralho. Calma, filha da puta, calma. Calma, filho da puta, calma. Eu tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Deixa o réu falar. Por exemplo... Deixa o réu falar, gente. Pera aí, porra. Vai, porra. Alô? E agora... ele foi embora. Agora também não quer mais falar. Réu? Alô? Pegadinha no malandro. Que isso? Aí no Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo, não, aí você já tem mesmo uma visão, uma crítica escrachada mesmo, quer dizer, você mostra como é a vida do todo o preconceito, né, velado ou não, ou completamente declarado, você vê, né, nessa não, o melhor é a professora do Chris, né, que é toda condescendente com ele, protege ele, porque acha que ele, por ser negro, tem menos capacidade, obrigatoriamente a mãe dele é solteira, tem piada com isso o tempo todo. Que ela é drogada, né? Que ele não conhece o pai drogada, Não, Cris, eu fico surpreso de você conseguir vir pra escola tendo uma mãe drogada e solteira, que tem 2 empregos e não sei o quê, né? E aí, tipo, então você não precisa nem fazer dever de casa, sabe? Tem as coisas assim, tipo, do preconceito ao contrário, né? Da proteção porque acha que o moleque é desfavorecido e tal. Assim... Sim, mas é o que eu tava tentando explicar. Talvez o Todo Mundo Odeia o Chris seja só uma série um pouco mais madura. Sim, mas sim. A outra é só uma caricatura que é pra fazer humor. Eu acho que não existiria esses seriados negros mais corajosos se não tivesse do Will Smith e se antes também não tivesse do Cosby, que o Tiago comentou. Mas que era um negro mais... né, um negro comportadão, assim. Mas o réu, uma da coisa que o pessoal, assim, que o dono lá da ONG falava pra mim era que, cara, era que realmente faltava, assim, você não tinha, assim, negro, tem até uma música, né, falta negro na televisão, não tem uma música dessa? Tem o Lázaro Ramos aí, pegador agora, né? Mas assim, ele, que na época ele falava, cara, Felipe, a gente precisa ter, entendeu? Precisa ter porque não tinha nada, assim, se você vê, você própria, assim, eu não vejo muita novela, assim, mas acredito que não tinha um protagonista que é negro, o negro vinha muito pouco, então, assim, principalmente na TV brasileira. Isso é uma coisa que, por exemplo, por mais que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o racismo possa até ser maior do que aqui, não sei se isso é verdade ou não, mas lá, cara, lá é o quê? 12% da população dos Estados Unidos é negra, assim, mas se tinha muita coisa lá fora, entendeu? Assim, na TV, nas mídias, assim, muito mais do que aqui. Então, assim, qualquer esforço que surgia aqui de incluir o negro na TV, principalmente TV aberta, você vê aquele cara do Jornal Nacional, o apresentador do Jornal Nacional que é negro, que fala, o primeiro apresentador do Jornal Nacional de 2005, 2007, sei lá. Sim. Tipo, porra, e o cara ainda é o reserva ainda, sabe? Você tá dizendo aí, explicando que existe um cenário, que lá existe produção cultural para negro, existem vários, são lançados filmes todos os anos com protagonistas negros ganham Oscar, etc. Tem ganhado, né, recentemente, não é também, você falou de 2005, cara, Jornal Nacional, mas o primeiro negro a ganhar um Oscar foi outro dia, né, também. Isso é verdade também, claro. Mas olha só, tem que levar em consideração o seguinte, lá existe um mercado consumidor negro muito grande. Mas quem disse que aqui não tem, cara? Não, calma, deixa eu concluir.
Quem disse? Olha só. Deixa o Ultra falar. Deixa o Ultra falar. Deixa o Ultra falar. Deixa o Ultra falar. Vai. Há alguns anos, assim, meio que se revelou que existe um mercado consumidor negro muito grande. E aí começaram a investir. Se você for ver, é um fenômeno também, cara. Começaram a investir assim, maciçamente ou massivamente em produções, ter cotas para negros, ter mais personagens negros, etc e tal. Aqui existe uma questão, aí se a gente quiser entrar numa discussão econômica, que as classes a classe C tá crescendo, tá virando classe média, a classe média aumentou muito, então aumentou o poder de consumo do brasileiro, e aí, consequentemente, isso significa que a gente está falando de negros consumindo, nordestinos consumindo, e aí você vai ver um movimento que já existe, por exemplo, um pensamento voltado para se fazer produtos para essas classes. As novelas estão querendo se voltar mais para esse grupo, porque sabe que esse grupo é um grande grupo consumidor. Também tem um lado da economia do país, entendeu? Se você vive numa sociedade que só os brancos consomem, infelizmente, por racismo mesmo, vai se fazer produto para vender para branco. E aí, é isso que eu tô falando. Com relação ao comics, quer dizer, ele está sendo produzido não é para o nosso mercado consumidor, é para o mercado consumidor americano, né? Quer dizer, a gente consome por tabela, né? Então tem esse lado também, quer dizer, você tem que ver a realidade brasileira. Social, a realidade social dos Estados Unidos. É isso que vai determinar o que é feito nos quadrinhos ou não é, né? E o que chega aqui e o que não chega. Mas, por exemplo, a gente teve muito mais personagens negros de uma certa importância algum tempo atrás. Ó. Você tinha, por exemplo, o Falcão, parceiro do Capitão América, por exemplo, ele era muito importante, muito mais importante nas tramas do... Ele era o parceiro, né, cara? E um parceiro bem atuante, assim, não era só um... Ele era o Robin. Mas ainda era o parceiro, entendeu? É isso que eu tô falando. Ele era um sidekick. Não, sim. A gente tá falando e tem quer dizer, agora tem, né? O Luke Cage... Não, cara, deixa eu terminar de falar. Então, isso que eu tô falando. Ele era um personagem atuante, aparecia, eram inseridas questões raciais nas histórias deles, quer dizer, ele sofria preconceito no gueto justamente por ser parceiro do Capitão América, o carinha branco, chamavam ele de lambibotas e não sei o que. Quer dizer, os amigos de infância dele começavam a tirar ele, né, lá na comunidade e por aí vai. A gente teve uma fase muito importante do Pantera Negra, isso nos anos 70, início dos anos 80, que fez muito sucesso por aqui também, na antiga revista Super Aventuras Marvel. As histórias do Luke Cage também fizeram muito sucesso na época, depois quando ele virou parceiro do Punho de Ferro, sendo que ele era o personagem principal, né? O Punho de Ferro era, digamos que, o sidekick dele, né? Levando em consideração o contexto, né, dos anos 70, que vinha ali na rebarba da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Sim, exato. Então, a gente já teve mais personagens negros atuantes do que agora. Hoje, você tem na Marvel quem? O Luke Cage, praticamente. Luke Cage, que estão tentando dar a voz enfurecida nele. O Falcão, que aparece de vez em quando nos arcos do Baker, mas nada. O Pantera Negra também protagonizou, né? Revistas agora. O Pantera Negra tem sua revista própria, tá tendo animação. Dos homens mais inteligentes do mundo, bibibibobó. E na DC tem a Vixen liderando a Liga da Justiça. Que também é completamente, né? Uma merda. Que também tem os traços brancos, né? A Liga da Justiça de reservas. Uma fase, né? Everybody knows about Michael Jackson. Everybody knows about Michael Jackson. Querendo ou não, galera, eu acho que o personagem negro protagonista que ficou mais tempo aí fazendo sucesso foi o Spawn. É isso que eu ia falar, cara. Praticamente não aparecia, ele já não é mais negro, né, o Spawn? Ele já virou um cadáver ambulante ali. Não é mais o Alzheimer, acho que ele não é mais o Spawn. Não, trocou o Spawn depois de um tempo, mas mesmo quando era ele, né, você não via. O Spawn é branco. Sim, você não é um personagem que você via a pele dele, por exemplo, entendeu? Mas ele aparecia, assim, mas contextualizava ele como negro, assim. Ele era um... Sim, os inimigos dele, né? O cara lá que era o maior rival dele. Qual era o maior rival dele? O Chapel, como é que era? Chapel, não era? O cara era? que matou ele, né? Que foi o Capela. E o mais engraçado é que depois, quando reformularam o personagem todo, ele passou a ser o vilão, é que ele recorda
que na verdade ele era um filho da puta e que a mulher dele não tinha ficado viúva, ela tinha tentado se separar dele, etc, que ele batia nela. Ele virou o escroto, um ser escroto, e virou um demônio vilão. Ó, eu vou passar uma página pra vocês aqui da primeira vez que contaram a origem do Pantera Negra numa revista aqui no Brasil. Manda aí. Olha aí. Aí mostrava, tipo, o pai dele morrendo, né? E legal que o pai dele vestia ainda, ele enfrentou uns caras que vieram pra roubar o Vibranium em Wakanda. E o pai dele usava aquele escudo de pele de tigre, lança, uga buga, foi lá lutar com os caras e os caras metralharam o pai dele. Aí o pai dele morreu, aí ele foi criado por esse outro cara que tá aí, ó. E aí ele explica aqui o que aconteceu com ele, ó. Que o Nubasa, né, botou ele pra estudar nas melhores escolas do mundo. Parece a origem meio do Batman, né? Então, mas aí, isso que eu falo, até então ele era, ó, ele se vestindo de pele, com um anelzinho no pescoço e não sei o que, né? Era um selvagem, né, da África, né? Aí ele foi estudar no mundo dos brancos, né? Aí ele virou o fodão, né? Ele virou o Pantera Negra. Aí ele voltou, né, pra terra dele pra liderar todo mundo, né? Aí levou o Wakanda a ser uma nação de verdade. Que atualmente fizeram exatamente o contrário, né? Dizendo que só o treinamento fodão da família dele, blá blá blá, é que fez com que ele atingisse a perfeição, né? E não o contrário. Por ser aquele ambiente isolado e com tradição e com técnicas próprias, é que ele virou tão fodão e não por ser externo. Também ele já mostra que Wakanda já era tecnológica há muito tempo. Exato, o Wakanda era muito mais avançado que o Ocidente, aquela coisa toda. O racismo se limita aos negros nos quadrinhos? Não, cara, mas assim... Latinos... Cita um chicano importante. O Besouro Azul, que morreu. Não, ele não morreu, o Besouro Azul. É verdade, não morreu. O Vibro. Não, e tem os brasileiros, né? Gana. O que tem nome de mexicana, e o Roberto da Costa, que também tem nome... Roberto da Costa, Deus me livre. Mas voltando... Costa, eles não são primos. É verdade. Cara, o Ébano do Speed era racista, aquele personagem? Era um racismo criar aquele personagem? Você lembra do Ébano do Speed? Sim, olha só, eu só posso... Eu não sei, assim, provavelmente era porque era um contexto da época. Mas, se eu não me engano, o próprio Will Eisner já meio que admitiu que se arrependeu de criar o Ébano como o Ébano era feito. Isso era final dos anos 30, 40, início dos anos 40. Mas era racista. Ele inclusive defende essa coisa do trabalhar com estereótipo, né? E sem falar que o Eisner é judeu, né, cara? O judeu eles são racistas, né, cara? Sim. Mas o Eisner sempre defende essa coisa do trabalhar com estereótipo como forma de simplificar, de passar uma mensagem mais rápida. Ele trabalha com o imaginário da época. Depois, é óbvio, quando as coisas ficam, né, mudam de figura, tem a coisa dos direitos civis e tal, não sei o quê, que o negro deixa de ser um cidadão de segunda classe, né? É óbvio que o Eisner, quando as pessoas olham para aquele trabalho dele, ele fica envergonhado, entendeu? Mas, tipo, ele tá bem coerente com o pensamento que era da época. Ele tá, na verdade, assim, ele não foi um cara genial nesse aspecto, ele só reproduziu o preconceito que existia, assim. Ele foi um mero repetidor de preconceito ali, entendeu? Não, mas o que torna ele no final preconceituoso, pô. Pois é, não vejo ele como, tipo assim, mais preconceituoso do que a sociedade em voga ali na época. Ele tava de acordo, sabe? É tão ridículo quanto toda a sociedade era naquela época. Só isso. Eu acho que fica complicado a gente querer, tipo, analisar sem contextualizar, na verdade, né? Quer dizer, é óbvio que você vai encontrar racismo. É a mesma coisa que os caras falam, os gregos eram tudo viado, né? Viado, né? Quer dizer, você tá contextualizando, você tá sendo, né, simplista, né? Você tá analisando uma sociedade de muitos séculos atrás com um conceito que existe hoje e que não existia naquela época, né? É a mesma coisa disso, né, cara? Quer dizer, você analisar, é racista. Por exemplo, hoje o Bugman mandou um link lá falando sobre o racismo de Monteiro Lobato, né? Que Monteiro Lobato se chamava a tia Anastácia nos livros de macaca, falava... Mas você leu as cartas do Monteiro Lobato que saiu na Bravo? Sim, mas porque ele era racista, cara, é óbvio, quer dizer, mas era... Pra caralho. Ele é racista pra caralho. Sim, mas isso eu falo, mas as pessoas eram mais racistas naquela época. Você tinha no Brasil pessoas muito mais racistas, ainda mais esses grandes centros, São Paulo, Minas, que vinham, né, também já de aquela tradição da sociedade toda, da escravatura, sim, né? Sim. Você ainda tinha isso tudo, né? Ainda muito, muito forte, muito, muito latente, né, cara? Então é complicado assim, nossa, olha só que racista, que filho da puta e não sei o que. Mas, cara, os valores da época eram diferentes, né? Eu sei que os valores da época eram diferentes, mas, cara, é aquele negócio, não adianta absolver o cara por causa disso, entendeu? Eu não tô absolvendo, eu só tô falando que não tem, assim como você condena, não tem que
como condenar. É o que eu tô falando, eu acho que ele é um mero repetidor de preconceito. Ele podia muito bem ter sido um cara genial e falado, porra, não, eu não vou fazer igual a todo mundo, vou fazer melhor que todo mundo. Mas ele não, ele repete, nesse caso específico do Ébano, é uma mera repetição de preconceito da época, como você via, sei lá, o cinema, os desenhos animados em geral da época, fazendo isso também, sabe? Você pode ver o próprio, não sei se quando vocês se lembram dos desenhos do Tom e Jerry, volta e meia tinha umas piadas. A empregada, lembra a empregada? Tinha empregada, mas a empregada ela meio que, assim, ela era, em alguns episódios da época, ela era retratada como a dona da casa, né? Tem alguns episódios que ela até aparece, deixa claro que ela é a dona da casa, ela não é a empregada. Mas tinha algumas piadas do Tom e Jerry que, assim, sempre quando o Tom terminava queimado, ele ficava negro, assim, eles faziam, tipo, Jerry chegava, nem sapateando, o Jerry chegava com uma flecha com fogo, aí jogava e caía no rabo do Tom, aí ele queimava todo, assim, de uma hora pra outra. Aí ele sempre ficava com beição, assim, com os cabelos enrolados e andando meio cabisbaixo, assim, como se fosse não sei o que, assim. Mas essas piadas já não existem mais. Você não consegue achar elas nos desenhos que passam hoje no Cartoon Network. Tem até um desenho que eu vi esse fim de semana, que teve uma maratona de 3 horas do Tom e Jerry que eu vi toda, que foi o seguite: o Jerry e aquele ratinho cinzinha, pequenininho, sabe, você lembra qual é? Eles de peregrinos, né? Com aqueles chapéus e com as espingardas, lutando contra o Tom, que o Tom no meio acabou. O Tom era o índio. O Tom era o índio. E nessa cena, a cena final é o Jerry jogando uma flecha de fogo nele, aí ele fica todo preto, e ele fica negro, assim, com feições negras, e o Jerry acaba com ele na porrada no final. Aí cortaram todas as cenas, o episódio não fez nenhum sentido no final, só mostrou o Tom debaixo de um banho de prato. Assim, eles estão cortando todas essas cenas, tipo, por considerarem preconceituosas, né? Assim, tá tendo essa limação, né, dessas cenas, assim. Não sei se hoje isso você classificaria como preconceituoso ou não, né? Mas isso não existe mais nos desenhos de hoje, por exemplo. Eu nem me lembro mais como é que era a piada direito. Mas Não, é lógico, é o que eu falo, os valores de hoje já não permitem esse tipo de piada. É como quando a gente comenta sobre os Trapalhões, cara. Aquelas piadas que faziam com o Mussum, de chamar ele de crioulo, de não sei o quê. Cara, isso hoje em dia é inadmissível, né? Hoje em dia você não pode mais veicular numa TV uma piada desse nível, né, cara? É o que a gente fala, os valores mudam e cair com isso, né, o peso, né, da coisa que a sociedade julga também acaba mudando, né? Por isso que eu falo que é complicado a gente pegar algo que foi feito há sei lá, 30, 50, 100 anos atrás e querer julgar, entende? Falar, isso tá errado, isso está certo, entende? Oi. Você colocou aí um post do Batman muçulmano? Rapaz, lembra quando a DC... Essa história do Batman Inc., né? Eles catarem Batman em tudo quanto é lugar do mundo. O Bruce Wayne tá montando um time de Batman, tudo pra dar a bunda, né? Que Batman é tudo viado. Olha o preconceito, que coisa horrível. Sim, processa ele. No universo DC já existia, né, o Batman da França, que era um francês lá, espadachim, uma coisa meio... Tipo um mosqueteiro, ele era. Tipo um mosqueteiro, né? Sim. E agora eles resolveram ignorar esse cara, né, e o Batman cria lá um garoto que ele é filho de libanês? Não sei, mas vai lá. Eu não deve lembro. Ser tipo Zidane, deve ser argelino. Isso. Filho de argelino. Isso, filho de argelino. E cria lá um Batman que faz parkour, assim. Eu tenho preconceito com ele por fazer parkour. mas assim, criou um rebu, assim, na França. Por quê? Alguns franceses que ficaram putos porque eles tinham um Batman pra representá-los, né? E o Batman deles foi substituído por um argelino, assim, que na Europa tem muito isso, né, cara? Uma vez eu conversando com um primo português, eu tentava convencê-lo de que que os europeus eram mais preconceituosos. E ele não quis aceitar a minha argumentação. Que lá existe muito isso de o meu país é o meu país, e quem vem de fora, mesmo que viva aqui durante anos,
décadas, de fato, tenha filhos e gerações continue vivendo no meu país, ele não vai ser do meu país, né? Então, assim, tipo, o cara vai ser sempre argelino, por mais que ele tenha seja a quinta geração nascida na França. Sim. Porque existem diferenças culturais, etc. E eu sempre tenho uma impressão, que talvez seja uma impressão um pouco errada minha, um pouco preconceituosa, é que não há uma mistura tão grande entre as culturas lá como há aqui, né? Sim. Pelo menos eu noto isso muito no Rio de Janeiro, eu não posso dizer pelos outros estados. E os franceses ficaram putos. Provavelmente, eu não lembro como os americanos se comportaram em relação a isso, mas provavelmente ficaram putos porque era um Batman muçulmano. Né? Tipo, se fosse um Batman, uma camisa listrada, bigodinho, chapéu preto, armado com uma baguete, eles não iam chiar. Não iam. Entendeu? Porque pra muito americano, o muçulmano é inimigo até que se prove ao contrário, e mesmo provando o contrário, né? Pra ele, o muçulmano é errado, não é? O cara é terrorista, só pode ser terrorista, ele tem que ser muçulmano. Católicos nunca mataram ninguém, né? Cristãos nunca mataram ninguém na história da humanidade. Então, assim, e eu não sei se é um caso isolado, né, de um herói islâmico nas editoras, pelo menos na Marvel e na DC. Vocês lembram de algum outro caso? Herói islâmico? Não era islâmico, mas era... Não tinha, tô viajando. Na DC tinha um grupo de heróis todo de Bialya, lembra? Quando aqueles... Sim. Tinha não era... Tinha o... Mas o maior representante do Oriente Médio na DC é o Adão Negro. Sim. Tipo, ele é mais pro Egito, né? Mais norte da país África. fictício, Olha o preconceito, é tudo ali, ó. Aí bota ali. Apesar que ele é muito anterior, né, a isso, né? Ele é do Alto Egito, né? Isso, mas é o único representante, talvez, do mundo islâmico, o mais significativo representante do mundo islâmico. Ele é antes disso, né? Eu tô querendo dizer isso, que ele não é islâmico, né? Ele é de antes do islâmico. Sim, ele é antes ele é velho pra caralho, eu sei. Mas culturalmente, eles vestem aquelas túnicas brancas de egípcio, eles moram em cidades desérticas com pessoas usando turbantes e o caralho é quatro, assim. Eles pegam aquele estereótipo de pessoas da região, ali, norte da África ou do Oriente Médio, e construíram uma nação ali, e que é uma nação no universo DC até então era a terrorista, né? Exatamente. Isso que eu ia falar, ele é um terrorista. Mas na Marvel tem o Príncipe das Arábias, não era? O Cavaleiro das Arábias. Não tinha uma porra dessa? Que era o estereótipo do estereótipo. Ele andava com um turbante, num tapete voador, com uma cimitarra e, sei lá, só faltava andar com uma banda de banana de dinamite na barriga. Mas tinha isso também. Mas agora, só uma pergunta aqui. A gente tá falando que realmente é tudo preconceituoso, que tem poucos heróis, blá 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 blá. O que seria a saída pra isso? Vocês acham que colocar mais heróis negros seria a saída? Não, eu acho que a saída é fazer uma boa história com os heróis negros que existem, dar uma relevância pra valer pros caras. Era uma coisa que eu tava vendo, por exemplo, as histórias do Pantera Negra, que faziam muito sucesso aqui, eram todas ambientadas na África, cara, mostrando ele lutando contra vilões africanos, negros também, tipo, eram completamente avessos ao que estava acontecendo nos Estados Unidos, sabe? E eram muito boas. Então eu acho que tem um pouco disso, sabe? A qualidade da história, cara, é isso que vai determinar. Quer dizer, se você pegar um personagem azul, vermelho e fizer uma boa história, vai dar certo, sim, cara. Independente da origem étnica dele, né? Mas eu acho que o que dá pra se fazer é um trabalho voltado pra isso, sabe? Quer dizer, é de escárnio mesmo, não é de ficar velando as coisas, entende? Fazer tipo Todo Mundo Odeia Chris nos quadrinhos. Você pegar uma história do Luke Cage, por exemplo, e escrachar mesmo, sabe? Já teve aquela minissérie desenhada até pelo Richard Corbin. Richard Corbin, não é? Pô, essa minissérie é boa, cara. A minissérie é do caralho, cara. Ela é boa. Gosto demais dessa minissérie. Também. Então, eu acho que falta um pouco mais desse tipo de iniciativa, sabe? Você chegar e chutar o pau da barraca mesmo, mostrar como as coisas são preto no branco, sem querer ser. Sem querer ser racista. Mas já sendo, né? Eu acho que é só uma questão de botar personagens, deixar esses caras protagonizarem histórias e com bons autores, né? Não é pegar o fulaninho qualquer, vem cá, cara, você que é novato, pega aqui foi o cara do... faz uma história legal com ele, pô.
Meu irmão, O cara do Pantera Negra, né? Que eu tava falando desse roteirista negro que ele tentou fazer e... Só que o cara é ruim, cara. A ideia dele até foi boa, assim, mas, puta, as histórias eram uma Eles merda. puseram, mas a Marvel tentou dar uma relevância pro cara. Pegou um cara que era do movimento pra escrever. Sim. Pegou o cara que é um desenhista importante dentro do contexto, dentro da Marvel. É uma das estrelas da Marvel, pôs ele pra desenhar. Eu só acho que é tipo, quem é o melhor escritor da Marvel, sacou? É o Bendis? Bendis, vem cá, olha só. Mas é branco, né, cara? Dane-se, mas é um bom contador de história, é um bom contador de história. Ele tem que saber contar a história de negro, de branco, de índio, de mulher. Mas não vai sair É igual... mais ou menos, mais ou menos é aquilo, vai sair sempre a visão que o branco tem do mundo. Exato. Não vai sair uma merda, cara, entendeu? Vai sair... Sai o pastiche, na verdade, né? Sai um... Não tenho essa certeza toda não, cara. Dizer que só o negro pode escrever uma história boa de negro, eu acho que é preconceituoso. Não acho preconceituoso não, cara, porque o cara que vai sentir, só ele sabe que ele sentiu na pele tudo que ele passou na vida dele, entendeu? É muito difícil, tudo assim. Bem, eu acho que vocês estão dizendo que a visão de vocês é que escrever uma boa história de negros, é uma história com personagens negros, é contar uma história que seja dentro do contexto dos negros, dos preconceitos, etc e tal. Eu não acho necessariamente isso. Eu acho que uma boa história é uma boa história. Se eu vai botar o Luke Cage pra lutar contra... Deixa eu terminar. Não deixa. Vai botar o Luke Cage pra lutar Deixa eu contra falar. Você vai botar o Luke Cage pra lutar contra o Galactus, sacou? Tipo, como é que você vai contextualizar isso com o preconceito? Ah, não, só o negro que vai saber. Não, mas não é isso que a gente tá falando. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de histórias inseridas nesse conceito de... Pô, eu acabei de dizer que o Change falou que não. Não, cara, tá viajando, cara. Olha só, eu não tô falando isso, assim. Eu acabei de falar que você estava... Calma. Olha, o que eu falei? Calma, sua piranha. Calem a boca! Calem a boca! O que eu falei, cara? Eu acho que só pra fazer uma história com o negro, mas ambientado, por exemplo, dentro uma história que fale sobre racismo, que fale sobre as dificuldades, essas coisas, não adianta colocar o Bendis pra fazer isso. Mas se pega o gibi do Demolidor, tira o Demolidor e bota o Falcão, e se for uma história foda de super-herói, tá aí, ok, mas... Mas é esse lado que eu tô defendendo. Eu acho que uma boa história com protagonista negro não necessariamente tem que ficar falando da porcaria do racismo. Eu também acho que não, mas, pô, mas uma hora ele vai ser ignorado. Não, cara, eu acho que pode não, ser ignorado, claro que não, cara. Não, eu acho que não tem que entrar em discussão. Eu acho que você tem que fazer... Eu acho o seguinte, tá bom, desculpa, não tem que ser ignorado. Você pode até, se um autor estiver inspirado e quiser fazer essa história, que faça. Só que eu acho que a prioridade é contar boas histórias, independentemente do tema, independentemente do personagem. Eu acho que se vai pegar o Luke Cage e vai contar uma puta história do Luke Cage, não necessariamente uma puta história do Luke Cage tem que... Cara, eu vou te dar um bom exemplo. Uma história de um herói urbano, quer dizer, o cara tá lá, numa pior lá, aí tá passando um perrengue, aí aparece um cara, por exemplo, branco, vestido com a bandeira dos Estados Unidos, o Capitão América vai te salvar. O cara fala, pô, valeu, cara, vai me salvar. Agora aparece um negão de camisa de seda amarela com uma corrente amarrada na cintura. Porra, você acha, cara, que o cara vai... Caralho, fudeu. É esse tipo de coisa que tá falando. Tinha isso, mas eu não acho que você esteja errado. O que eu estou dizendo é que não pode limitar isso. Não pode limitar, Ultra, mas também você não pode esquecer, sacou? Tudo bem, eu já concordei com vocês. Ah, então, você admitiu que estava errado, então. Não, eu estou dizendo que vocês estavam errados. Tá bom. Que vocês estão limitando a uma coisa. Eu estou dizendo que pode ser muito mais amplo. Uma boa história é uma boa história, independentemente do contexto. Não, eu acho que pra ser amplo, uma hora ou outra você vai ter que abordar essa questão racial, independente se for uma história. Uma hora ou outra, sim, eu acho que não tem que ser essa. Eu tô dizendo que essa não tem que ser a prioridade. Mentira, você falou que tinha que ser ignorado. Com todas as letras. Olha você aqui, falou, Diogo, volta aí se você achar ele falando isso, vai. Eu acho que isso tem que ser ignorado. Mas que barbaridade! Deixa eu só mostrar pra vocês uma coisa. Você tá ligado que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, pô, o povo lá é muito mais racista, né, cara? A gente tá no Brasil, um país multiétnico, né, miscigenado. Aqui as coisas são um pouco mais leves, né, mais tolerantes. Agora, você sabia que os coloristas da Abril davam uma mão, assim, do caralho pra as histórias? Por exemplo, olha isso aqui, ó, uma página do Frank Miller. O Matt Murdock é atacado num beco por uma gangue de negros, só que os coloristas da Abril colorem alguns deles de branco, sabe, no meio, assim, pra não deixar a coisa tão... Legal que os caras mudam de cor no meio dos quadrinhos. Até porque o Frank Miller, né?
Porra, o Frank Miller é foda, né? Outra também, por exemplo, tinha um personagem que era um inimigo do Falcão, que apareceu nas histórias do Capitão América. Era o Morgan. Ele era líder de uma organização num bairro negro, né? Era óbvio que o cara era negro. Mas olha só, os coloristas pintavam ele de branco. Quer dizer, porra, um vilão negro, acho que, né? Todo vilão negro não vira, né? Aí olha só, aí pintava o cara de branco. Mas o mais legal foi durante as histórias do Pantera Negra, tinha um personagem chamado Veneno, que ele foi um inimigo. Até fez algumas participações na história do Pantera Negra. E olha só, essa foi quando ele contou a origem dele. Reparem, ele era um garotinho louro que sofria bullying dos garotinhos negros na escola. O guri jogou ácido na cara dele, ele cresceu isolado, tá vendo aí, né? Então, aí esse cara cresceu, virou o Veneno. E o Veneno, nas primeiras edições aqui no Brasil, das Super Aventuras Marvel, sempre foi mostrado como um cara branco. Só que daí chegou um ponto da história que ele cita a tribo dele lá na África. Então era óbvio que o cara não era branco, né? Aí o que os colonistas fizeram? Voltaram ele pra raça negra. Quer dizer, começou aqui no Brasil, ele era branco, né? Acho que pra querer um pouco tirar isso, né? De que, todo vilão é negro, que sacanagem, né? Faz esse cara ser branco. Só que daí chegou uma hora que o cara tinha que ser negro, tinha que voltar a ser negro, porque ele tava falando, né? Das origens dele, que deixava explícito que ele era negro. Aí os coloristas, assim, de uma edição pra outra, começaram a pintar ele voltou a ser negro. Mas até aí pintavam o Wolverine de azul, pensando que era o Fera, né? Não, mas não é. Mas brincadeira. É diferente. Tô brincadeira, pô. Agora, tem dois casos que são famosos. Muita fé nos coloristas, não? Assim, você acha que não pode ter sido só eu mesmo, não, dos caras? Não, lógico que não, Ultra. Isso aí não, cara. É sério mesmo isso aí. Pô, os caras recebiam os copiões originais. Isso aí tudo era colorizado, cara. Aí que aqui no Brasil eles resolviam dar. Pô, eu mostrei pra vocês aquilo, né, do russo. Qual do russo? Sim. Ah, sim, do Colossus russo, né? Olha isso aí, ó. Eu acho que o falecido não viu. Tipo, quando saiu aqui no Brasil, os caras libaram completamente o contexto político da cena. É foda essa cena também, né? Tinha um pouco disso, né? Dos caras darem uma suavizada no negócio, tirar um pouco da polêmica e disso também, né, cara? De pensar um pouco que o público daqui é diferente. Então essas adaptações que a Abril fazia, né? Tem um pouco disso, que a gente tá falando, por exemplo, o quadrinho é feito pro público americano, né? A gente consome por tabela. Então as adaptações que eles faziam, né? Quando traziam pra cá, era um pouco pra adequar à realidade social brasileira, né? É mais ou menos como o Manda-Chuva, o desenho do Manda-Chuva que se passava em São Paulo, lembra? Tinha um gato que era retirante nordestino, né? É verdade. Então, tinha um pouco de... Tinha uma preocupação maior, né, naquela época. Hoje até eu acho que não é nem permitido. Acho que a Marvel e a DC nem permitem mais, né, esse tipo de... Não, coisa. Imagina... Esses dias até, vocês chegaram a ver uma norma da Panini pra Panini italiana, da Disney pra Panini italiana, dizendo que eles não podem mais criar material solo da Disney lá sem aprovação prévia da Disney americana. Então, tudo aquilo que vocês conheceram, Super Pato, Morcego Vermelho, vão deixar de existir. O que é muito engraçado, né? Porque o universo da Disney na Itália foi criando um universo próprio, né? Que você for ver, assim, foi separando cada vez mais. Hoje em dia é completamente diferente dos desenhos animados que são produzidos nos Estados Unidos, né? Verdade. Mas olha só, galera, o podcast tá chegando ao fim, tá? A gente vai ignorar mesmo o preconceito com as mulheres ou elas não merecem atenção? Beleza, um bando de piranha, isso aí, brincadeira. Brincadeira, hein, galera? Não me processe. Considerações finais sobre o tema de hoje, um podcast muito sério, mas acredito que foi muito legal. Se o leitor mais preguiçoso for esperto, ele vai transcrever isso e transformar num trabalho de faculdade. Falecido Ultra, suas considerações. Cara, eu não acredito que vai ter uma solução assim, nem a longo prazo, cara. Não acredita porque você é preconceituoso. Vai, Hel, você. Tem preconceito com americanos, né? Deixar aqui, ó, essa outra página pra você colocar no post, que mostra justamente o Capitão América e o Falcão tendo uma discussão de cunho racial, e uma história antiga do Luke Cage que mostra justamente ele lutando contra pessoas racistas. Que a história começa, sim, que foi? Deram uma miada aí. Fui eu. E o que você tá fazendo miando do outro? Vai. Não, que falhou a voz. Peidou pra muzenga, né, vagabunda? É que você fez o Capitão América discutindo sobre racismo, etc e tal. E aí eu quero lançar uma pergunta. A Panini não ter lançado o gibi do Capitão América negro aqui no Brasil, do Kyle Baker, que é um autor importante negro de gibis. Tan, tan, tan. Cara,
Cara, é o que todo mundo se pergunta isso, cara. Deles estarem publicando aquele lixo do Cable, aquela merda que saiu da Miss Marvel, e aí uma história que cronologicamente até é importante, né, cara? Eu pergunto pra você, a Miss Marvel é? É loucura. O Cable é? É grisalho. E o Capitão América negro? É negro. Brincadeira, eu não quero dizer nada com isso, tá? Desculpa, brincadeira. Então, aí essa história aí do que eu mandei aí do Luke Cage, é legal que começa assim, né? Começa ele indo encontrar um cara que contratou ele e o cara sendo espancado por racistas. Então o Luke Cage vai lá e quebra o pau, mata todo mundo na porrada, quebra todo mundo. E tipo assim, a história começa assim com o maior clima, né? Maior clima de tensão com relação a isso. Cara, é só isso, são só as 2 primeiras páginas que falam da questão racial. Aí depois já muda completamente o foco, tipo, quando ele volta pra pegar o corpo do cara que ele ia encontrar, né, que os caras mataram, aí ele descobre que roubaram o corpo do cara. Aí ele vai atrás, aí descobre que é uma gangue de negros, né, lá dentro do Harlem, que simula que eles são paramédicos, pegam os corpos das pessoas, roubam as roupas, né, a grana, e aí pegam a chave da casa do cara, vão na casa do cara e roubam tudo que tem na casa do cara. E aí a história banaliza e passa a girar em torno disso, do Luke Cage perseguindo esses caras que roubam defuntos. Considerações, Nerd Reverso? Eu acho que assim, a gente falou muito de Marvel DC, aquilo que o Ultra tava falando um tempo atrás, de que os criadores do Superman são 2 molequinhos judeus. Eu acho que assim, os criadores de quadrinhos em geral são aquele estereótipo bem que a gente vê muito, né? Eu já brinquei muito com isso em post do MDM, de ser sempre um branquelo careca, né? É um tipo físico comum, é uma galera que tá cercada sempre das mesmas referências culturais, dos mesmos grupinhos. Acho que o mundo dos quadrinhos é muito... Esse quadrinho americano, né, Marvel DC, é muito pequeno, é muito restrito. Eles trabalham muito com as próprias referências. Eles não têm, assim, comparado com a gente, assim, que não precisa se esforçar muito para encontrar outras culturas. Acho que lá isso é muito mais separado. Inclusive, sei lá, nas 2 últimas décadas, talvez, que a TV americana e o cinema americano abriram muito mais para as outras etnias e para as outras classes sociais, para abrir o mercado consumidor mesmo, né? Quer dizer, é meio ridículo dizer isso, mas acho que a diversidade no audiovisual americano é mais uma questão de produtor querendo grana do que de criador querendo ser mais justo, sabe? Então, de certa forma, essa coisa que o Ultra também falou no início do podcast, do mercado consumidor aumentando, né, nessas outras etnias e minorias e classes sociais, é que possibilita muito mais essa luta contra o preconceito do que propriamente um desejo genuíno de diversidade. Eu acho que é um pouco por aí. Acho que o quadrinho ainda é muito fechado nisso. O quadrinho ainda é muito preconceituoso, infelizmente. Eu só quero concluir aqui que eu quero deixar vocês que vão ao Marvel Day. Você vai ao Marvel Day, não vai, o Change? Vou sim. Você e o Nerd Reverso. Então eu deixo a pergunta pra vocês, pros editores da Panini. Por que o Truth, Red, White and Black, que é o gibi do Capitão América Negro, não foi publicado no Brasil? E eu pergunto aos leitores se isso é racismo ou não. Bom, só lembrando também, pra fechar, tem uma história muito bacana também do Demolidor, que ilustra muito, assim, muito da que a gente já falou aqui, que é não sei se você se lembra, Hel, quando a história foi da Anno 7, que quando o Demolidor deu uma pirada, ele pensou que era o Jack Murdock, que era até desenhado pelo Lee Wicks, que ele se envolve no caso de um juiz negro que foi assassinado, que ele conhecia o filho do juiz, né? Aí o Demolidor meio que se meter no meio, né? Pra tentar resolver tudo. Aí até o filho dele até agradece tudo, pô, valeu, não sei o que, mas, cara, você nunca vai poder se meter a fundo nisso, porque você não sabe o que é, né? O que é passar na nossa pele, assim. Por mais que você seja um cara que lute pela justiça e tal, você não sabe o que tá acontecendo. Então você nunca vai tomar a decisão mais correta sobre isso. Então acho que é muito sobre isso que a gente estava falando, até com o Ultra, que a gente falou há pouco tempo. Muito difícil de um cara, nas histórias em quadrinhos, um mundo dominado por brancos, do cara escrever alguma coisa que seja boa em relação a isso, né? Então acho que é muito por aí. Então vamos para a leitura de comentário.
para a leitura dos comentários. Você quer começar, falecido? Não. Então, quer começar, Hel? Pode ser, eu tenho um monte aqui. Então vai fundo, vai lendo, vai lendo. Tá, tem um comentário do... Não, esse eu vou deixar mais pro final, que eu acho que pode dar merda. O Mr. Popeye. Sugestão, abra umas galerias MDM só para desenho de infantes e leitores. Garanto que teremos boas lembranças e boas risadas. Aí ele fala, eu mesmo tinha alguns personagens, como Homem Molecular, Tico-Tico, Homem Ferramenta, Fantasminha e Super Elinho. Nossa senhora, cara. Mr. Popeye, que merda, hein? O Mr. Popeye, manda o desenho aí se você tiver, que a gente quer ver. A gente vai fazer depois. A gente vai fazer um trabalho aí com os personagens de vocês. Por enquanto, faça os desenhos dos nossos. Falar pro pessoal. A gente tá planejando um negócio bonitinho pros personagens de vocês. Não pode falar sobre isso, não? Não, continua. Ah, vão se fuder, pô. O Hal 10.000 fala assim, porra, Change, como você pôde renegar sua maior obra-prima e não colocá-la nessa compilação chamada O Telefone Espadachim? Mas o Telefone Espadachim vingou, né? Deixa eu falar, caralho. Será que você não colocou porque foi fruto da sua imaginação durante sua infância, já que você criou ele depois dos 25 anos? Hal 10.000 foi exatamente isso, cara. Não, cara, você sabe ele jogou um migué de que esse Telefone Espadachim foi um personagem que ele criou quando ele era criança. Mas é mentira. Não, peraí. O porteiro voador não foi. Mas o Telefone Espadachim, ele foi vilão de um dos meus primeiros, não era super-heróis, mas era personagens, que era o Bloom. Eu tinha um personagem que chamava Bloom, B-L-U-M. Bloom? Bloom, assim, ó. Era um personagem muito escroto. Eu vou desenhar ele depois pra vocês. Ele tinha uns bracinhos, era muito escroto. Era tipo um fantasminha, assim. E o Telefone Espadachim era inimigo dele, assim, mas Mas não era aos 25 anos, né? Era aos 22. É os 22 que eu criei o Bloom. Cara, foi no meu... Eu nem me lembro a idade que eu tinha quando eu criei o Bloom. Era muito novinho. E realmente o Telefone Espadachim existiu, cara. Não o porteiro voador eu criei aos 28. Você acredita nisso, outra? Que ele criou os 28, o porteiro, eu acredito. Não. Que ele criou o Telefone Espadachim quando era criança e não agora. Mentira, claro que não, se bobear. Ele criou pra aquele post que ele botou os personagens. Ele bota essa mentira toda porque ele acredita. Gente, o Telefone Espadachim eu criei, eu vou mostrar pra vocês. Eu não tenho mais, mas eu vou desenhar o Bloom pra vocês verem. Foi igual o Spider Fox que ele colocou, não? Vai, não é Spider Fox. Spider Wolf, é. Pior ainda. Vai, próximo. O Bloodney Bukemi, ele fala assim, o Ultra desenhava melhor quando era pequeno porque ele estava sóbrio. No passado do tempo ele começou a beber e foi por isso que o traço dele foi ficando cada vez pior. Post sobre o Chris Evans, o Mullet Master, que eu falo, né, que se o Capitão América for mal, vai ser a 5ª adaptação de quadrinhos com o Chris Evans que muito bom. Que não se dá bem, né? Teve Quarteto Fantástico 1 e 2, Perdedores e Scott Pilgrim, né? Foram 4 filmes baseados em quadrinhos que foram todos fracassos de bilheteria. Então se o Capitão América também fracassar, vai ser o 5º filme dele. Aí o Mullet Master chamando filho da puta, né? O Mullet Master fala assim, se isso é uma coincidência ou o universo está mandando uma mensagem? O Creed, quando eu falei, né, eu falei, galera, vocês podem usar o espaço do Melhores do Mundo pra discutir ideias, fazer amizade, não sei o que lá, arranjar namorado, né? Aí o Creed me deu uma cantada, né? Aí eu falei, Creed, infelizmente, eu sou casado, né? Não me relaciono, né, carnalmente com pessoas do mesmo sexo que eu e tal, né? Aí ele respondeu assim, meu coração foi partido em 1000 pedaços. Justo agora que eu queria aproveitar a união estável que o STF liberou geral. Mas aí eu convidei ele e falei, mas se você quiser aparecer lá no FIC, a gente vai estar lá pra tomar uma cervejinha com a gente, tá de boa, né? Aí ele falou assim, mas eu aceito tomar uma caipifruta de champanhe ou pina colada sem abacaxi e sem coco. É bicho, muito bicho, né, cara? Junto com vocês. Quem sabe o álcool te faça mudar de ideia e abra a novas experiências que nem fez com o Coxinha em BH. Pode meter o pau aqui, viu? Cara, o Coxinha já tá bolado. Vai ficar falando isso? Ele vai chorar, vai participar mais. Vai. E aí, sobre o podcast, o Dr. Manhattan falou que digitou no Google assim, Change copia Joe Madureira. E o Google respondeu assim, você quer dizer, Roger Cruz copia Joe Madureira? Ratinho!
Nerd Reverso, tem comentário? Tem um só do Lucas Ambrosio que ele fala: Humberto Gessinger Pokémon. Antes de ouvir, já vou deixar minha opinião fétida. O melhor podcast de todos. E como eu também não ouvi porque não deu tempo, saiu só no sábado de tarde, só por esse Humberto Gessinger Pokémon já aposto que é o melhor podcast de todos os tempos também. Concordo com ele. Muito bom. Mas vai, falecido. Bem, vou começar aqui pelo Twitter. O Baca Revolution falou no Twitter sobre o Marvel Day. Dia 28, sei que estarei com o meu negão no Marvel Day. É nós, melhores do mundo. Meu Deus. Eu separei uma porrada de comentário aqui, eu vou ter que selecionar da seleção, mas vamos lá. Marcos Gabriel disse que fica abismado com a qualidade dos nossos desenhos quando éramos jovens. Vejo que todos parecem ter sido escolados por profissionais, provavelmente no nível do Liefeld, principalmente o Bukemi. Então, o Bukemi, cada dia este grandioso blog, esse tempo é uma merda. Cada dia este grandioso blog me deixa mais estupefato com seu conteúdo maravilhoso. Vem cá, o Bukemi aprendeu a desenhar com Liefeld? Não. Carlos Pivoto, o pior é que os desenhos de Resney acabaram humilhando os demais. Humilhando os demais. Apesar de ainda estarem muito abaixo do nível que ele se desenvolve hoje em dia. E, por fim, ele termina dizendo: eu comi as personagens do Hell. Tá bom. E concluiu que o Hell inventou as mulheres frutas nos anos 80. Complexos efusivos. Tá bom. O Chib 2010. Nunca escutei, nem escutei ainda o podcast, mas essas imagens dizem tudo. Muito bom. Esse Aaron Cable é engraçado. Deveriam ser inseridos eles nas histórias do universo MDM. Se é que isso ainda existe. Grande saga Coffee. Não vou mandar desenho, mas vou enviar a minha colaboração. Cara, o Aaron Cable é o popular, né? Virou o Wolverine dos personagens inventados. Cara, se eu fosse você, eu licenciava ele, cara. Eu acho que vou vender, ele vai participar da próxima novela das 8. Eu acho que é porque ele é o primeiro e demora muito pra carregar os outros e as pessoas não olham. O Blusney Bukemi, prêmio de mais de R$40 não significa muito. Lembre-se que o bonequinho do Jasper custou 50. Droga, descobriram qual que é o prêmio. Descobriram o prêmio. Não é esse não, nunca vou dar esse bonequinho. Ele vai... Você já criou, né, uma paixãozinha por ele. Já criei uma paixãozinha por ele. Bem, e nos comentários assim, rolou uma discussãozinha sobre um cara aí, um fulano qualquer, disse que tava com abstinência e teve que ouvir o podcast do Jovem Nerd, e aí um gordinho do mal respondeu que não foi o único, e aí o Kowalski disse que concordava. Aí o Eric Júnior, ele tem uma foto de boné, e cara, pessoas que usam boné pra mim são pessoas muito problemáticas. Por quê, cara? Tenho preconceitos. Calma aí, pessoas que usam boné são piores do que pessoas que usam bandana? Geralmente são pessoas carecas. Com bandana é pior ainda. Quem usava bandana mesmo, hein? Nosso querido Bugman. Bem, aí o Eric Júnior tomou as dores do Jovem Nerd e disse: realmente, porque o podcast do Jovem Nerd é muito ruim, né? Quando será que essa galera vai perceber que gostar de um mimimi? Dá pra ouvir os dois, porque eles são diferentes, mimimi. Vocês não viram que até o Rodney Buscemi fica punhetando o cinema com rapadura? Isso mesmo, Rodney Buscemi é putinha do Rapadura Cast, da mesma forma que vocês são do MDM. E aí o podcast do Jovem Nerd, aí o Ancisque Guilherme disse que o podcast do Jovem Nerd é uma porcaria, fica aí a verdade escancarada, e aí ficaram de putinhas. Aí veio o Rodman também falou merda, mimimi. E eu quero dizer pros leitores, eu vou revelar um segredo: amanhã é o Hell, amanhã é terça-feira, tá? Ou seja, amanhã, na verdade, terça-feira passada. O Hell fugiu todo mundo já. Eu já perderam a linha do raciocínio. O Hell vai participou de uma reunião pra... Eu fui envenenado, não posso contar a verdade. Você vai morrer antes de revelar o segredo. É pra vender o Melhores do Mundo pro Jovem Nerd. Eu falei a verdade. Tudo bem, depois que quando sair o podcast já vai ter concluído o negócio, já vai ter dado merda mesmo. Mas a tendência é acabar mesmo, porque a Microsoft comprou o Skype, né? Deve acabar o Skype, a gente não vai poder gravar. É verdade. Ou melhor, vai ser cobrado, né? Ou então vai ser assim, se o seu Windows não for original, o Skype não roda. Então, só o do Bugman. Só o Bugman que vai rodar, ele que vai fazer o monólogo do MD. Só o Loki e o Bugman. Vai, falecido. Vamos lá. Por fim, tem vários aqui que eu queria ler ainda, mas eu vou parar que eu tô de saco cheio já. Mas eu vou terminar aqui com o Leandro. Escolhe o melhor. Eu tô cansado. Esse deve ser o melhor. Tem o Leandro Deep Purple Thompson. Mesmo eu ainda sendo uma capivara humana,
ficou meio Silverhawks, meio Banshee, meio viado também. Tudo dentro dos seus gostos peculiares. Isso ele falando do Cocuja. Do Cocuja do Pouco. Tá bom. Do Pouco. Pô, peraí, fala nisso. Quem que foi do MDM que tweetou elogiando o Mike Deodato pelo Twitter do MDM? Não sei, eu não uso isso. Fui eu. Pela saco. Mike Deodato é tudo, é lindo. Quero dar pra ele, quero chupar o peru dele. Acabou, falecido? O Leandro Deep Purple, ele também disse, sacaneou o Porco mais uma vez, que o Porco disse que foi a primeira mulher que ele desenhou. Aí ele respondeu: certeza que você desenhou uma mulher ou pegou com referência uma foto da Roberta Close. Olha esse queixo. Explica muita coisa, né? Olha esse queixo do bison que ela tem, caralho. Pior que queixo do bison, é verdade. Tem bison mesmo, cara. Parece o Mr. Bison, cara. Mais comentários, falecido Ultra? Tem uma porrada, mas eu cansei, tô de saco cheio. Tá bom. Então agora vai chupar o Mike Deodato. Comentário aqui do Linred, sei lá. O homem biônico dos Guardiões do Hell parece com o Fred Mercury. Eu vi que o Hell novo desenhou o arqueiro da She-Ra, né? Pois você ouça o podcast antes de atrapalhar a minha leitura, tá? Comentário do Bruno Seixas. Lendo o roteiro da história do Change, me deparo com a seguinte dúvida: o que diabos seria um Fonton? Que tem assim: o fulano tomou uma rajada de Fonton. Tá, desculpa se eu sou burro. Comentário do Gambaleão. Não, eu fico pensando, uma rajada de fóton. Cara, uma partícula fóton, ela é tão pequena que ela ia atravessar seu corpo e você não ia sentir nada, cara. Uma porra de uma rajada de fóton não ia fazer nada na pessoa, entende? Entendi. Faz sentido, né? Na verdade, se a pessoa estivesse no escuro, ia iluminar o caminho dela. Bom, então desculpa se eu sou duplamente burro. Gambaleão falou pra variar, o Change resolve falar um post aí que eu falei do Mortal Kombat. Aí pra variar, o Change resolve falar de videogame e fala merda. Jogue o modo história do novo jogo do Mortal Kombat, você verá que o jogo tem história sim. Aí vem o Raon 1666 e fala: porra, defender a ideia de que o Mortal Kombat tem história é o mesmo que dizer que um filme pornô tem roteiro. Em ambos os casos, o que importa é ver o pau comer. Sacar? Bem bolada. Aí dá R$6 pra ele. Não tem o Rodney Buchanan aqui, então ganhou a casa! A gente não elegeu, não, o Capivara Humana da semana. Quem é? Eu acho que esse aí que gostou da história do Mortal Kombat. Gambaleão, que falou que o Mortal Kombat tem história? Tem história, a mesma história de todos os outros jogos, né? Um campeonato que o cara tem que ganhar. Parabéns. É a mesma história do Dragon Ball também, né? Que todos os desenhos japoneses. Parabéns, Gambaleão, você foi eleito Capivara Humana da semana. Capivara! Que eu sou uma capivara! Humano! E acabou, né, galera? Até o próximo podcast. Eu tô com sono. Eu também, né? Tchau. Vou desligar e não vou ligar de novo, não. Tchau. Tchau. Beijo pra todo mundo.